Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou Felipe Pellegrini e hoje vamos dar prosseguimento às correções aí do segundo bloco aí do curso de repescagem, aqui em tributário, né? Segue no GC os meus contatos, os meus canais, aí você pode falar comigo pelo Fale com o Professor, que é o antigo CSD, né, o Centro de Solução de Dúvidas. Aquela dúvida que você entra no portal lá, manda, que acaba tendo uma demanda um pouco maior aí de resposta, já que o professor Alan e eu que cuidamos desse centro. Então, são dúvidas do Brasil todo. Ou você pode falar comigo pelo Twitter e pelo Instagram. Não há qualquer tipo de problema. Só mandar lá, a gente conversa. Quem não tem Twitter, manda no Instagram. Quem não tem Instagram, manda no Twitter. Vem cá, grita, manda sinal de fumaça. O importante é que não reste qualquer tipo de dúvida com vocês. Não há dúvida boba. O bobo é você ficar com a dúvida, né? Então, ainda mais nesse curso aqui que a gente tem um carinho especial por vocês, ainda mais com essa última prova, né? Essa sacanagem. Bom, deixa para lá, né? O importante é que a gente estude, trabalhe e é mais conhecimento, né? Vamos ao quadro, vamos olhar o que a gente tem pela frente hoje. Está aí já no quadro para vocês aqui, o meu contato, o meu Twitter, o meu Instagram. Só procurar para a gente matar a pau as dúvidas que estão por vir. Vamos lá. Determinado Estado da Federação, em razão da necessidade emergencial de conseguir novos recursos para pagar o 13º salário do funcionalismo público, decide extinguir benefícios fiscais, outrora concedidos e que acarretam diminuição da arrecadação. Dessa forma, é aprovada em março de 2010 a Lei 1122 de 2016, lei fictícia, que determina a imediata revogação de isenção do ICMS concedida às montadoras de veículos por prazo certo e sob condição onerosa, passando a ser aplicada a alíquota de 18% sobre a venda dos veículos, conforme já previsto no ordenamento jurídico estadual. A montadora Autocar não recolhe o tributo e é autuada pelo fisco estadual em janeiro de 2011, que exigiu o ICMS de abril até dezembro do ano anterior. Com base nesse cenário, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, discorra sobre a legalidade da exigência do ICMS para a Autocar. Certo? Antes de voltar aí para vocês, eu vou vir no quadro e vou fazer uma coisa muito importante. Veja aqui comigo no segundo parágrafo, que ele fala que houve a imediata revogação de isenção, beleza, da montadora, por quê? Por prazo certo e sob condição onerosa. Beleza. Agora vem comigo. A isenção pode ser concedida de duas formas. De modo indistinto, ou então por condição, por termo, por prazo certo. Se é por prazo certo, você há de convir comigo que há direito adquirido. Isto é, gera-se direito adquirido. Muito bem, e é o nosso caso. Beleza. Então, não pode revogar, ainda mais de imediato. Tem que cumprir o prazo estipulado, senão estará incorrendo em ilegalidade. Tá bom. O que mais? Cobrou de imediato, não esperou o prazo, não respeitou, portanto, o princípio da anterioridade. Porque houve todo um celeuma acerca do tema, que antes dizia que é como se fosse para isenções indistintas, sem prazo, que poderia cobrar tal e tudo mais. Não, não pode. Hoje em dia não pode mais, porque afeta o princípio da não surpresa ao contribuinte. Ela vai observar de acordo com a anterioridade que o tributo respeita ou não. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E ainda tem um ditame ali no artigo 104, inciso 3º do CTN, que vai tratar também sobre a anterioridade, dizendo que não pode. Então é um reforço ainda mais. Isso falando geral, porque vai mudar só um pouquinho se é por isenção de prazo determinado ou indeterminado, que vai mudar só algumas nuances. Mas o conceito, a parte da isenção, que só pode ser conferida por lei e tudo mais, isso não vai mudar.
Você vai ter que olhar apenas essas questões de anterioridade, se vai poder cobrar imediatamente ou não, enfim, tudo mais. Certo. E tem ainda uma súmula que reforça esta questão da isenção concedida por prazo certo, determinado, que é a súmula 544 do STF. Vai conjunturar tudo isso daí e vai dizer ao final que, por se tratar de isenção por prazo já estipulado, deve sim observar o princípio da anterioridade tributária. Vê que é uma junção de conceitos, né? Puxa daqui, puxa de lá, compara com o outro. É assim que a FGV pede. Realmente. É por isso que tem que estar muito bem organizadinho para não dar confusão na hora de trazer para o papel. Vamos dar uma olhada na resposta ali no gabarito? Vem comigo, ó. Vê aí, ó. A isenção concedida por prazo certo e condicionada, por prazo determinado, né, não pode ser revogada a qualquer tempo pelo ente que concedeu o benefício, nos termos do artigo 178 do CTN, como falamos. Nesse sentido, reforça aí também a súmula 544 do STF, que estabelece que as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Ademais, verifica-se que não foi observado o princípio da anterioridade ante a extinção da isenção, conforme disposto no artigo 104, inciso 3º do CTN. O artigo 178 do CTN, ao determinar a observância ao inciso 3º do artigo 104, foi estabelecido com a finalidade de evitar a surpresa do contribuinte com a perda do incentivo fiscal. Ou seja, é segurança jurídica, né, gente? Só que lembre-se, isto aqui, por recente entendimento do STF, você vai olhar qual que é o tributo em questão. Se o tributo respeita ou não respeita a anterioridade. Se ele respeitar a anterioridade, ok, ele vai continuar respeitando. Mas se for, por exemplo, empréstimo compulsório decorrente de calamidade pública, e ele não observa a anterioridade, o Supremo já diz que, embora o 104 diga que deve observar, hoje em dia não tem que mais observar. Então, muito cuidado. Vai ter que olhar o tributo face à anterioridade. Vide tributo versus anterioridade. Então, cuidado, tá? Na hora da aplicação. Mas não há muito celeuma nisso daí, não. É bem tranquilinho de aplicar. Questão 2. Nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha A da CF, é vedado à União, Estados, DF e municípios instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Por outro lado, o artigo 130 do CTN determina que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes. Suponha que a União adquira um imóvel com débitos de IPTU. Em vista dos débitos, o município ajuiza execução fiscal em face da própria União, cobrando esses débitos. Pergunta-se, a execução fiscal deve prosperar ou teria a União argumentos para afastá-la? Pois bem, é isso aí. E agora? Vocês sabem muito bem ali que o artigo 150, inciso 6, e as suas alíneas vão trazer algumas imunidades, não vão? Vão. E no caso, que vai tratar sobre União, DF, municípios e tal, é da linha A. E a linha A vai trazer a imunidade genérica recíproca para a gente. Tá bom, beleza, professor, mas então a União ela é imune. Veja, ela é imune. Só que acontece o seguinte, quando ela adquiriu o imóvel e este imóvel já tinha os débitos, este imóvel não era imune, pois aqui constituiu um ato jurídico perfeito. Ou seja, a União é imune. Só que o imóvel já tinha os débitos. Quando a União incorporou, pegou este imóvel para ela, os débitos já eram existentes. Então não há como se falar em imunidade de um débito que já era existente, que o fato gerador já era perfeitamente constituído. Então, embora a União detenha a imunidade recíproca,
A imunidade não será aplicada e a União terá de pagar em face de execução fiscal. Muito cuidado com os momentos, com o fato gerador, com a existência que existe aí de débitos e das relações firmadas, certo? Vamos ao quadro, vamos analisar aí o nosso gabarito. Conforme o artigo 150, inciso 6, a linha A, da CF, é vedado aos entes federativos instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Trata-se, pois, da imunidade recíproca, né? Que compõe ali das imunidades genéricas do inciso 6. Em que pese a existência da imunidade, os fatos geradores anteriores à venda constituem o ato jurídico perfeito. Sendo assim, os débitos de IPTU são devidos pela União, uma vez que na data do fato gerador o contribuinte não era imune, devendo prosperar a execução fiscal. Este contribuinte aqui é quem alienou, gente, né? No caso, era um privado. Então, como o privado não tem imunidade, e o ato jurídico foi perfeito, quando a União adquiriu este imóvel ou estes imóveis, não haveria que se falar em imunidade tributária. Tem sim que pagar, não tem jeito, mesmo sendo a União. Questão 3. João é sócio de uma empresa de imóveis e resolve integralizar o capital da empresa com o galpão do qual é proprietário, para servir de armazenamento dos estoques. No momento em que realizou esta operação, o município, diante da transferência de propriedade inter vivos, efetuou a cobrança do ITBI. Pergunta-se, a cobrança procede? Muito bem. E aí, procede, não procede? Pô, transferiu, como é que faz? Então, não vai proceder a cobrança. Por quê? Porque existe uma imunidade específica do ITBI. Muito cuidado, não existe só imunidade no artigo 150 da CF. Existem imunidades específicas e geralmente são as imunidades específicas que causam problema, pois a gente esquece daquelas 4 expressões que traduzem imunidade, que é vedação, não incidência, isenção dentro da CF é imunidade e gratuidade. Ou seja, numa leitura cansada, corrida, você passa por cima desses termos, dessas expressões, e você não se lembra da imunidade. Então, isso é previsto lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Você vai ver que não vai incidir quando um imóvel, um bem é transferido em face de uma integralização de um capital. Então, muito cuidado com as expressões, com as palavras, porque numa leitura corrida você vai passar lá, é vedado, não incide, é gratuito, é isento, porque você não vai encontrar o termo imunidade na Constituição, certo? Então, você vai passar por cima disso e não vai ter um insight, não vai pegar. Então, lembre-se desses termos que vocês não erram nunca. Nunca mais vai errar. Até porque, quando você está diante de imunidades específicas, ali do ISS, do ISS, desculpe, do ICMS, do ITBI, do IPI, você vai corriqueiramente se preocupar com os parágrafos, com os incisos, e algumas coisas bestas passam e você nem pega. Então não tem jeito. Tendo cuidado com isso daí, nós vamos matar a pau e vai ver que neste caso realmente não incide ter uma imunidade específica do ITBI. Vamos no quadro? Então vem comigo. Nesse caso, não há que se falar na incidência do ITBI, em razão de imunidade específica ou objetiva, prescrita no 156, parágrafo 2º, inciso 1º da CF, que dispõe que referido imposto não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da empresa em realização de capital, ou seja, de integralização de capital. E a nossa última questão aí deste bloco. Questão 4. Determinado município da federação não instituiu o ISSQN, né? Posto sobre serviços de qualquer natureza, e o Estado, em seu lugar, supre essa omissão, cobrando do cidadão o referido tributo.
Esse ato está em conformidade com o sistema tributário nacional? Nesse sentido, a diferença entre competência tributária e a capacidade tributária? Explique e fundamente a sua resposta. Muito bem, vamos pensar. Certo, vamos lá. Evidentemente que o Estado não pode fazer isso daí. Não há qualquer tipo de permissão para que o faça, né? Não há previsão constitucional, expressa previsão, não tem como. Então o Estado não pode fazer isso daí. É dos municípios e pronto, é do município e acabou. Não haveria que se falar em legislação suplementar. Até porque competência tributária não se confunde com capacidade tributária. Competência tributária, ela é a competência que o ente tem para instituir tributos, para majorar tributos, certo? Lembrando que a CF dá o rol de tributos a serem instituídos. Ok, então veja, note comigo. Como a competência tributária é irrenunciável, indelegável, intransferível, não há como o Estado fazer isso daí. Está disposto ali, artigo 7º e 8º do CTN. Por outro lado, a capacidade tributária, sim, é delegável, é transferível, é renunciável. Uma vez que a capacidade tributária, dita por ativa, né, é a capacidade que um ente entrega a outro para que ele arrecade e fiscalize os tributos. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e trazer essa construção na resposta. Certo? Vamos ao quadro de novo. Então a gente vai falar sobre competência tributária, vai falar sobre a capacidade tributária e vai dizer que não é possível essa legislação suplementar. E vai atrelar estes conceitos. E aí você não vai ter qualquer tipo de problema. Lembrando que você tem que também trazer fundamentos jurídicos, como o artigo 7º e o artigo 8º do CTN. E vai fazer a junção dessa resposta. Vamos ao quadro ver o gabarito? Veja que não há maiores problemas, embora haja conceitos a serem abarcados. Então veja que o Estado não poderá cobrar o tributo, pois a competência tributária é indelegável, intransferível e irrenunciável, em conformidade com o artigo 7º e o artigo 8º do CTN. A competência tributária é a titularidade para instituir tributos determinada por expressa autorização constitucional, sendo indelegável, não se confundindo com a capacidade tributária ativa, que é administrativa e delegável. Lembre-se, é aquela capacidade que vai passar para outro ente a arrecadação e a fiscalização. Por óbvio, se assim quiser, né? Só que eu nunca vi alguém, até hoje, algum ente, que, em podendo, não o faça, né? Até porque receita para os cofres públicos nunca é demais. O exercício da competência tributária, enquanto irrenunciável e intransferível, pode ser facultativa, decidindo cada ente tributante sobre o exercício ou não dessa competência. Já a capacidade tributária ativa é facultativa e concerne ao direito de arrecadar e fiscalizar os tributos que o ente competente delega a outra pessoa de direito público, seja um ente político ou a um ente administrativo. Então veja comigo, este já é um bloco que envolveu uma gama maior de conceitos, mas que não trouxe tanta tecnicidade. Ele envolve conceitos difundidos no direito tributário, mas ele não faz com que você tenha que buscar súmula, trazer CF, CTN, envolver, fazer aquele liquidificador, embolar tudo. Não, ele não te faz isso, mas ele faz com que você pense. E é o que a FGV tem feito muito ultimamente. Muito. Então tomem cuidado, eu tenho esses conceitos que é bem lá do começo da matéria, né? Essa parte em questão, a parte de fontes, a parte de competência, tem que estar bem sedimentado na cabeça, porque o estudo é daquele conceito base que você vai abrindo e vai chegando nos outros. Então, sim, é preciso saber todas essas coisas para você não perder pontos bobos aí nas questões. Tá bom? Entre em contato comigo pelas redes sociais, tragam as dúvidas, anseios, lamúrias, lamentações. Diga, professor, estou evoluindo, estou com dificuldade, estou com facilidade.
como eu faço para estudar isso, como eu faço para estudar aquilo. Este contato com vocês é muito importante, tá bom? E por isso que eu estou à disposição a hora e o dia que vocês precisarem. Então, até o próximo encontro. Bons estudos a todos. Fique com Deus.